Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net. Gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, que alegria estarmos aqui mais uma vez para o nosso estudo. E já contamos aí com vários companheiros, a sala está cheia aí, Glorita, Lina Calil, Odília, deixa eu ver aqui, Odília Geni Salles, Bruver Music, seja bem-vindo, todos vocês, Viviane Pavanelli, boa noite. Boa noite, Espiritismo Net. Boa noite, Lúcio Flávio, que está aqui nos bastidores. Aliás, a Beatriz, acho que eu não falei, Beatriz Adias. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Maria do Socorro Guedes, que está sempre aqui conosco, e todos aqueles que chegarem. E tem mais aqui, Lorival Santos, Marcos Aquino. E são esses. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo hoje e nós vamos, então, preparar os nossos corações, né? Com aquela mensagem, com aquela prece, para estarmos dando continuidade ao nosso estudo. E nós separamos aqui uma mensagem do livro Abençoa Sempre, é um livro de Francisco Cândido Xavier, um livro antiguinho, de 1993, que ele foi editado por vários espíritos, e nós vamos ler uma mensagem que se intitula Confia e Serve, e é de Emmanuel, e ele nos diz assim: ainda que tudo te pareça perdido, confia e serve. A esperança é caminho para o triunfo. Aprendamos com a bondade divina que diariamente reforma esse ou aquele crédito em nosso favor. Se Deus acredita em nós, por que desesperarmos uns dos outros? Lembra-te de que Jesus, o anjo da fé por excelência, jamais esmoreceu à frente da luta. Perseguido, não recorreu à autoridade humana para justiçar-se. Esquecido, não censurou os amigos timoratos, e insulado não rogou do céu castigo e reprimendas para quantos lhe flagelavam o coração. Despediu-se da turba delinquente com a flama do perdão, e, embora expulso da comunidade familiar pelos braços da cruz, voltou espontaneamente ao convívio dos mesmos companheiros que o haviam abandonado para investi-lo no ministério da redenção. Se te propôs a obra da caridade genuína, não te deis tempo para anotar a alheia incompreensão. Segue para diante, entendendo e servindo, na certeza de que o sol levanta novo dia depois de cada noite, aprendendo com o Cristo que a vitória do amor depende da nossa disposição de começar e recomeçar. É de Emmanuel. Então, são palavras que vêm nos trazer bom ânimo, esperança, né, ao nosso coração, porque todos os dias nós estamos recomeçando ou começando algo, né, a fim de nos aprimorarmos. Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus, aos falangeiros de Caibar Chútil, que nesse momento possa nos envolver
e envolver a todos os companheiros que se encontram aqui conosco com o mesmo intuito de estudar, de refletir, de aprender. E abençoa Jesus para que nós possamos ser os portadores da boa palavra, levando bom ânimo, esperança e esclarecimento dentro do possível àqueles que nos assistem, que vão assistir depois, que participam conosco. Que possamos, Jesus, desde já estarmos em tarefa e que assim possa ser. Então, meus amigos, nós vamos dar continuidade a esse estudo do Livro dos Médiuns, essa obra maravilhosa, né, que nos traz tanto esclarecimento, e todos nós precisamos, para conhecer melhor, né, os fundamentos espíritas, estudarmos as obras da codificação. E uma delas é o Livro dos Médiuns, que não está destinada especificamente àqueles que trabalham no serviço mediúnico, mas àqueles que querem aprender, que querem estudar, né, a doutrina espírita. Lúcia Cerqueira, seja bem-vinda. Patrícia de Cássia, sejam todos bem-vindos, meus amigos. E nosso estudo é interativo, e nós vamos, então, hoje dar continuidade nesse capítulo 16, né, que nós estamos estudando. É um capítulo onde Kardec vai estar trazendo muitas informações, ele chama até de um quadro sinótico, né, onde ele traça várias classificações sobre as diferentes espécies de médiuns. E nós já vimos isso no capítulo 14, no capítulo 15, e agora nós estamos vendo também as considerações que ele nos traz nesse capítulo 16, onde ele faz uma classificação mais específica de cada faculdade, de cada atuação, de cada especialidade. E isso, essa metodologia de repetir, né, é uma característica do nosso codificador. E a gente sabe que essa é uma das formas didáticas do aprendizado. Nós aprendemos repetindo, né? E é uma maneira de nós estarmos gravando os conteúdos. E ao longo, então, desse capítulo, Kardec vem falando das aptidões especiais, que a gente já viu que essas características não são especialidades das faculdades no sentido de ser especial, importante. É importante, mas elas giram em torno de uma multiplicidade, né, de aptidões de cada médium, dos diferentes médiums. Então, nós já estudamos os diferentes tipos de médiums, nós já estudamos as espécies de médiuns comuns a todos os gêneros de mediunidade. Nós estamos dando assim uma panorâmica para aqueles que estão chegando, para aqueles que ainda estão se encontrando aí no estudo e se identificarem, né? E as grandes aptidões dos médiuns, de efeitos físicos, de efeito inteligente e tal. E agora, nesse item 191 que nós estudamos na semana passada, ele fala dos médiuns, da variedade dos médiuns escreventes. E o item 191 foi estudado na semana passada, e nós hoje vamos dar continuidade no item 192, onde ele vai continuar essa classificação, porém agora ele vai falar segundo a faculdade. Ele vai descrever sobre o que ocorre diante da experiência daquele médium, né? E ele vai começar, então, falando dos médiuns novatos. A gente sabe que na mediunidade, como em toda tarefa, em toda experiência, em todo aprendizado... Boa noite, Alex Barros, seja bem-vindo. Nós vamos passar por etapas. O aprendizado tem etapas, né? São etapas, são gradações, né, que nós vamos alcançando essas gradações à medida que vamos tendo experiência naquilo que estamos aprendendo, né? E Kardec, aqui no nosso caso, ele vai tratar, então, a primeira, digamos, gradação, a primeira
classificação, ele fala dos médiuns novatos. O nome já está dizendo, né? São os médiuns que estão começando a tarefa. E ele diz que são aqueles, a definição que ele traz, que são aqueles, né, que ainda não estão completamente desenvolvidos e que carecem de uma certa experiência. Então, de quem ele está falando? Daquele que começou a tarefa, né? Daquele que ingressou na tarefa agora, que vai, ao longo do tempo, se capacitar através da dedicação, através do estudo. Aos poucos, esse médium novato vai se tornar um médium experiente. Tudo vai depender dele mesmo, do seu empenho, da sua dedicação. Né? A gente sabe que nada acontece assim de repente, principalmente em se tratando da mediunidade. Nós precisamos de estudar, nós precisamos nos dedicar e, no caso, a mediunidade ela existe e exige de nós todo um preparo muito grande, preparo que vai exigir de nós, principalmente o estudo, né? A assiduidade, aquela dedicação à tarefa, e nós chamamos atualmente de educação da mediunidade, né? Por um longo tempo, a gente usou aquela nomenclatura do desenvolvimento mediúnico, mas agora nós ouvimos mais esse termo, educação da mediunidade, porque é uma situação, uma fase de educação, né? É um processo educativo e exige muito daquele que se propõe a esta educação. Kardec diz que educar é adquirir novos hábitos, e a gente sabe que adquirir novos hábitos não é nada fácil, é demorado, né? E em se tratando da educação moral, exige de nós, né, além do estudo, o estudo orientado, o estudo, porque o médium não vai estudar só na reunião mediúnica, ele vai estudar em casa também. O ideal é que ele tenha um tempo, né, para estudar, para estar utilizando aqueles conteúdos, refletindo, e principalmente na observação de si mesmo, né, que é uma tarefa também nada fácil, que é o conhecimento de si mesmo, e é necessário, então, ao médium todos esses requisitos. A Dona Ivone, num livro que nós estivemos compulsando aqui, que é A Luz do Consolador, é um livro assim, maravilhoso, né? Onde ela vai contar, são artigos, geralmente, que ela escrevia para a revista Reformador, e que foi compilado nesse livro, né? E ela fala muito dela, ela fala muito da tarefa mediúnica mesmo, que ela exercitou durante a sua vida, né? Então, ela vai dizer para nós que o médium deve conservar disposições excelentes no intercâmbio mediúnico com o invisível. Olha só, disposições excelentes. Ela fala isso no capítulo Mediunidade e Doutrina. Então, ele deve conservar essas disposições excelentes no intercâmbio mediúnico, seja ele de natureza que for, não é só o médium novato, todos os médiuns, né? É um serviço de abnegação, um serviço de vigilância constante, um serviço de dedicação incansável, amor, paciência, né, diante da tarefa. Então, exige muito daquele que se propõe a estar desenvolvendo, né, a estar se capacitando com essa tarefa. A próxima gradação que Kardec vai nos falar, vai nos apresentar, são os médiuns improdutivos. Cláudia Cristina, boa noite. A Lúcia está dizendo aqui, né? Estudos cotidianos, isso mesmo. Nós não vamos ficar estudando só no dia que formos na reunião mediúnica, sermos médiuns só naquele dia que estivermos lá na nossa reunião.
Nós precisamos de estar estudando sempre, né? Deixa eu tirar aqui. Então, a próxima que ele vai falar é os médios improdutivos. A gente vê que improdutivo é aquele que não produz, né? Óbvio que está dizendo aqui. Mas o que Kardec quer dizer com isso? Ele diz que são os que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem conexão. E ele faz ele dá uma orientação aqui, uma sugestão para a gente ir lá na formação dos médios, no capítulo que vai vir a seguinte, né, que é o 17. Mas ele vai dizer também, aliás, não, mas ele vai falar também, né, sobre esse critério que ele utilizou aí, né? O que ele chama de médio improdutivo? Aquele que obtém as comunicações insignificantes. Então, a gente, às vezes, quando nós somos novatos na tarefa, nós achamos que nós vamos sentar ali, vamos pegar um lápis, vamos pegar um papel e vai vir uma comunicação. Não é assim, né? Leva tempo porque existe a necessidade da sintonia, né? Aquela combinação fluídica com o espírito, a sintonia com os trabalhadores do campo espiritual que estão ali dirigindo, coordenando aquela reunião junto do coordenador encarnado, né? Porque é tudo traçado no mundo espiritual, uma reunião mediúnica. Então, veja aí a nossa responsabilidade, né? Então, nós, muitas vezes, vamos ficar achando que não estamos produzindo, porque estamos a determinado tempo naquela reunião e nada acontece. Isso é comum, é muito comum, né? A Glória está dizendo... Você pode repetir... o livro da Ivone é A Luz do Consolador, né? Essa capinha aqui, não sei se vai dar para ver, né? A minha capa é essa, deve ter outra mais recente, mas também é um dos primeiros livros, né, que Dona Ivone lançou, falando sobre ela. É muito, muito lindo, né, porque ela fala da mediunidade, da experiência dela, né, e dá conselhos, pessoas que escreviam para ela. Então, é um livro bem gostoso da gente ler. Então, como a gente estava falando, isso é muito normal de acontecer, né? A gente ter essa sensação de improdutividade, mas exige de nós também o quê? Por que o médium pode ser classificado como improdutivo? Por inúmeros motivos que nós podemos pensar e refletir e estar elencando aqui, né? A falta de estudo, a falta de dedicação, como nós falamos anteriormente, a indisciplina, né? Chega atrasado, às vezes chega, a reunião já começou, não é possível entrar, né? Ele não assiste aquele dia. Isso é manifestado por uma falta de compromisso, né? Porque quando nós não temos ainda desperto em nós a responsabilidade, aquilo não está muito entronizado em nós. Então, é falta de disciplina, a falta de assiduidade, né? Kardec vai dizer lá na introdução do Livro dos Espíritos, na introdução, no segundo parágrafo, ele vai dizer que o que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá. O que ele quer dizer com isso? O estudo sério é como nós nos comportamos diante daquela tarefa, diante daquele estudo, é que vai estar mostrando para nós o compromisso com a tarefa, a responsabilidade que nós estamos assumindo, né, diante da tarefa, o quanto nós estamos envolvidos com aquela tarefa. Então, é muito importante nós estarmos refletindo nesses pontos. O livro Missionários da Luz, no capítulo 3, acho que não sei se é o 3 ou é o 1, me ocorreu agora, tem um embasamento. O 3 fala da mediunidade, e o 1 vai falar do psicógrafo. Então, ele fala justamente isso, né? Das pessoas que não se preparam para aquela reunião, vai para a reunião assim, como quem vai a qualquer
outra reunião. E não é. Nós precisamos no dia, 2 dias antes, às vezes, estarmos nos preparando para a reunião, estarmos entrando em sintonia com os espíritos, entrando mesmo que nós não vamos receber nenhuma comunicação, nós devemos entrar nessa sintonia para que nós possamos ir nos adequando àquela psicosfera que já está formada, porque os espíritos já escolheram, os espíritos que vão participar, que vão dar comunicação, os médiuns que vão estar atuando, tudo isso é planejado no mundo espiritual. Então, nós precisamos de nos preparar, né? Lermos uma página, fazer as nossas preces, se possível, de manhã, à noite, estarmos em sintonia com o nosso anjo guardião, com o nosso amigo espiritual, para que possamos chegar na reunião e estarmos afinizados, estarmos fluidicamente em sintonia com esses espíritos. Então, a gente vê aí que a tarefa não é fácil, por isso que Dona Ivone disse aqui, né? Ela fala, seja este, essa disposição excelente, seja este, de que natureza for, ser-lhe-ão necessários sacrifícios inauditos. Né? Ela usa essa expressão forte, porque a Dona Ivone, nós chegamos a conhecer a Dona Ivone Pereira. Nós éramos jovenzinha quando ela ia lá numa casa espírita em Benfica, amiga do presidente da casa, e ela ia lá uma vez ou outra fazer palestras, aquela palestra gostosa. E ela era uma pessoa muito simpática, mas muito rígida no sentido muito séria, né? Então, ela usa essa expressão, sacrifícios inauditos, porque quem quer trabalhar na tarefa mediúnica realmente tem que se disponibilizar a essa educação, a essa autoevangelização, né? Porque a gente não vai para a tarefa mediúnica só para receber espírito, só para receber mensagem, só para uma psicofonia. Nós vamos para colher aquelas histórias, aquelas lições para a nossa vida, trazer os exemplos para a nossa vida, trazer aqueles ensinamentos para a nossa vida, para nós fazermos diferente, né? Então, nós precisamos de ser aqueles médiuns dedicados à tarefa. Bom, alguém está colocando aqui, Elô Paisano, seja bem-vinda. A Anne Henriques diz que estou na educação mediúnica e já percebi que temos que nos doar inteiramente ao estudo. Temos que estar, Anne, comprometidos com a tarefa, né? Alguém coloca mais alguma coisa aqui, Odília. Mas ele, enquanto isso, pode ser médium de sustentação, com certeza. Tem muitos médiuns que realmente não têm a tarefa mediúnica. Mas isso não quer dizer que ele não vá frequentar a reunião mediúnica. Ele pode frequentar, ele vai dar essa sustentação. E que chama mesmo médium de sustentação, né? Que fica ali naquele recinto, doando fluidos, amparando aquele espírito que vem trazer as suas dores, as suas dificuldades, oferecendo a ele as vibrações amorosas. Muito bem, Odília, muito bem lembrado. O Brover Music, ele fala, qual é a primeira coisa que um espírito faz para se comunicar com o médium? Sintoniza com esse médium, né? Ele tem que sintonizar fluidicamente. E, às vezes, Brover, isso leva muito tempo, né? Porque são fluidos que vão ser combinados. Uma experiência já avançada, mas serve para nós o exemplo do irmão Jacó, né? Quando ele desencarna, ele já falava isso antes, né? Que ele queria dar comunicação logo que ele chegasse ao mundo espiritual, trazer a experiência dele, contar para os amigos como foi. Sabe o que aconteceu? Depois de todo aquele período, né, de perturbação que o espírito enfrenta,
ele foi levado a uma reunião mediúnica e ficou muito frustrado, porque ele não conseguiu. E esse médium era quem? Era o Chico Xavier. Então, teve que fazer um longo período de adaptação, de combinação fluídica, para que ele pudesse, né, depois, com todo esse preparo, trazer o livro Voltei. Então, ele era um trabalhador da federação, ele foi presidente da casa, ele era um médium experiente. Então, a gente vê aí, para nós que estamos começando, o quanto nós temos que caminhar. Boa noite, Natália. Não sei se eu falei com você, acho que você chegou depois, seja bem-vinda. Nena Mac, de Aracaju. Ana Henriques é o médio de apoio, isso mesmo. Natália, cumprimentando a todos. Patrícia dizendo, essa tarefa para mim é sagrada. Sou eu que preciso estar ali para ser um espírito melhor. É isso mesmo que nós temos que pensar. Nós não vamos ali porque os espíritos precisam de nós. Nós vamos ali porque nós precisamos dessa tarefa. Sim, Flávio. Quer falar? Acho que não, né? Não. Então, é só para um comentário aqui a respeito daquela colocação do Bruver, né? Sim. Do médium. Como é que sabe? Gente, cada médium percebe de uma maneira. Não falha isso. Né? A primeira coisa que o espírito faz é o quê? Se aproximar do médium. Né? É a sintonia. Para tentar que aconteça o quê? Uma sintonia do espírito com o médium. Que é duas coisas que tem que acontecer: afinidade fluídica e sintonia psíquica. Tá? Mais na frente, quando for estudado a formação dos médios, vai se falar isso. Né? A gente vai entender melhor isso. Isso. E Kardec ele explora essa parte aqui muito bem, né? Colocando essa questão dos tipos de médium, tudo. E quando ele coloca isso aqui, médios formados. Ele vai colocar depois dos bons médios e maus médios, né? Mas como que é importante a gente pegar isso aqui e fazer uma avaliação para a gente. Né? Como é que eu vou ser? Quando voltar às reuniões mediúnicas, algumas casas já voltaram, como é que eu vou me comportar? Em que nível que eu vou estar? Então, só para a gente ir pensando aí, tá, gente? É isso aí. Bom, então, a próxima categoria que ele vai falar, né, gradação, classificação, conforme nós entendemos, são os médiuns feitos ou formados, né? E ele diz que são aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações com facilidade, com presteza, sem hesitação. Concebe-se que este resultado, só pelo hábito, pode ser conseguido, porquanto nos médiuns novatos as comunicações são lentas e difíceis. Então, o que ele está querendo explicar para nós aí, né? São aqueles médiuns que estão prontos, que eles já têm uma certa experiência, então eles atuam, eles têm facilidade na escrita, na psicografia, eles atuam também na psicofonia, demonstrando essa experiência. Então, ele já passou por essas gradações, ele já adquiriu essas experiências que foram da mesma forma que nós falamos, pela assiduidade, pelo estudo, pela experiência. Ele adquiriu condições que agora ele se considera um médium formado. Não, quando a gente fala médium formado, não é aquela situação de certificado, é um médium pronto. Ele não tem dificuldade, ele recebe uma comunicação com clareza, ele tem uma atuação bem lúcida ali do que, como ele deve estar, dando passividade. Então, é a experiência. Agora, é importante nós entendermos também que o desenvolvimento ele diz respeito, essa experiência aí diz respeito à faculdade. Não está relacionado, deixa eu beber um pouquinho de água, com desenvolvimento moral. Kardec vai falar isso, né? São questões diferentes, porque a mediunidade, qualquer pessoa pode manifestar essa faculdade mediúnica com a experiência, com o estudo. Não quer dizer que ele seja um médium moralizado, né?
são situações diferentes. Então, Kardec vai explicar isso bem no capítulo 17, que a gente vai estudar. Mas é essa formação que a gente está falando, né? O médium pronto, com essa experiência. Então, ele vai falar agora dos médiuns lacônicos. Lacônicos são breves, né? Então, ele fala aqui, né, que são aqueles... Eu estou vendo no livro e esqueço de passar. São aqueles cujas comunicações, embora recebidas com facilidade, são breves, sem muito desenvolvimento, né? Então, ele vai estar nos dando a entender que ele é um pouco parecido com aquele que é improdutivo, mas ele estabelece uma outra classificação, que é a questão de ser breve e sem desenvolvimento. Então, é aquele que imprime um certo grau de improdutividade sem grande desenvolvimento. Isso a gente pode refletir que está relacionado a vários motivos, né? Aquela dificuldade natural que o médium tem no início da sua tarefa, né? A dificuldade de estabelecer essa sintonia que o Flávio estava falando, né? Com o espírito que quer se comunicar, tem dúvida nas comunicações que ele recebe, e isso é muito comum acontecer com muitos de nós, e a gente sempre fica perguntando, será que essa escrita, será que essa psicografia é mesmo do pensamento de um espírito ou veio da minha cabeça, né? Será que essa psicofonia foi mesmo o espírito que me ditou pensamento a pensamento ou está no meu inconsciente? Isso são questões muito comuns e nós, pessoalmente, na verdade, achamos que são válidos esses questionamentos. Porque quando nós começamos a ter certeza de tudo, achar que tudo está correto, né? Que nós não precisamos mudar nada, é sinal de alerta, né? Kardec vai nos falar também da questão que nós devemos estar sempre analisando o conteúdo da mensagem, né? Analisar as palavras que foram empregadas ali, né? Como é que nós identificamos os espíritos? Pela forma de falar, pela forma, né, de se expressar ou de escrever, nós vamos saber se aquilo realmente... E esses cuidados, isso é muito importante em todos os níveis de faculdade, como a Dona Ivone, voltando aqui para a Dona Ivone, né? Para todos os médiuns em geral, nós devemos de ter esse cuidado. Ô, Thelma. Sim. Posso dar um exemplo para o pessoal entender bem essa questão do médium lacônico? Pode. Posso? Pode. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui agora, até de Castro Alves, tá, gente? É um poema dele, do Navio Negreiro, né? Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas de esperança. O médium lacônico vai escrever assim: a bandeira do Brasil é bonita. Né? O Castro Alves, ele fala dessa forma bonita, né? Tá lá no poema Navio Negreiro, né? Aí o médium, a bandeira do Brasil é bonita, né? Ele fez o quê? Uma comunicação lacônica daquilo que ele tentou captar. Tá certo? Só ficar de exemplo para vocês aí, tá, gente? Olha, a Elô Paisano, ela coloca uma coisa aqui muito interessante. Ela pergunta assim, Thelma, o que pode acontecer com um médium que pratica, quer dizer, ele está lá na educação mediúnica, mas não tem o estudo? O que pode acontecer é que ele vai cometer vários erros, né? Vai ficar estacionado ali, cometendo esses erros, sem saber como agir, né? Porque o estudo é imprescindível, é o estudo que nos dá o embasamento, é o estudo que faz com que aquela comunicação evolua, porque os espíritos, eles utilizam do conhecimento que nós temos no nosso cérebro perispirítico, né? Ele vai se utilizar ali da memória. Então, quanto mais o médium estuda, quanto mais o médium é dedicado, ele vai ter um arquivo
que o espírito pode utilizar. E isso não é só na mesa mediúnica. Por exemplo, nós fazendo uma palestra, né? Fazendo um estudo, até aqui mesmo, fazendo um estudo. Quando nós estudamos, o que vai acontecer? Aquilo pode ser que nem vai ser usado, mas quando nós temos, nós vamos lembrando de coisas, né? E vamos trazendo, vamos enriquecendo. Na questão mediúnica, na comunicação, os espíritos fazem isso. Então, é aquela comunicação mais elaborada, com palavras mais bonitas, né? Não que isso seja regra, mas é uma facilidade que o espírito tem, né? De estar, até mesmo, como o Flávio apresentou esse exemplo aí, de estar identificando aquilo que o espírito está falando e colocando exatamente, sem tirar nem pôr aquilo. É claro que toda comunicação tem digamos assim, um pouquinho do médium, né? Tem aquele lado do médium ali. Mas, com o estudo, ele facilita muito as coisas. Olha, só para a gente dar um exemplo, o Divaldo Pereira Franco, ele psicografa com vários, né? Através de vários espíritos que são conhecedores da ciência. Dr. Manuel Filomeno de Miranda é um conhecedor, né? A gente vai identificando, né? E veja só como o Divaldo coloca nos livros dele aquelas mensagens, quando é uma prece, então, ou uma palestra daquele espírito, ou uma informação que ele está passando, vem assim na íntegra. Outro espírito que a gente até sabe quando o Divaldo está falando através intuição dele, né? É o Viana de Carvalho, que é um espírito conhecedor do lado científico. Então, isso tudo é com aprimoramento, é com o caminhar, por isso que ele vai ficando cada vez mais experiente se ele for dedicado na tarefa. Respondi? Falei muito. Posso complementar? Pode. Vamos lá. A gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Lá no capítulo 6, item 5, que é aquela mensagem do Espírito de Verdade. Coloca lá uma coisa que a gente às vezes esquece, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Então, está falando o seguinte, olha, e em outras mensagens, o Espírito de Verdade coloca para a gente que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia, né? E não pode ser aprendido a brincar. Tem muito médium aí, gente, por aí, tá? Que acha o seguinte, não, já tenho mediunidade, eu já consigo dominar, eu não preciso estudar mais. E para no tempo. Então, isso o que acontece? Mesmo. Uma estagnação. Ô, gente, estaciona mesmo. Aquele estudo que nós estamos fazendo, da quinta-feira, foi a Thelma que fez na semana passada, né, Thelma? Dos mensageiros. Mensageiros, acho que foi. Aquela queda do Otávio. Vem outros casos aí depois ainda. Gente, às vezes o médium assim, olha, você vai ter mediunidade para trabalhar, para resgatar e vai aproveitar para estudar. Então fica faltando alguma coisa. Aí volta para o plano espiritual depois, que todos nós vamos voltar. E por que você não aprendeu essa parte? Eu ajudei muitos espíritos. A gente acha que está ajudando os espíritos, gente. Ajuda. A gente doa fluido, doa. Mas o objetivo da mediunidade é para nós. É para nós. É para o médium, ele crescer, evoluir. Então, se ele está, né, só fazendo a parte prática, sem estudar, gente, ele pode ser joguete depois de isso que eu estava pensando aqui. Fascinadores. Porque aí, Flávio, entra também um pouquinho do orgulho, da vaidade, né? Quando você fala assim, eu não preciso estudar, porque eu já sei, olha só que grave, né? Você abre a porta, não é nem brecha, abre a porta, a janela para entrar as influenciações que vão trabalhar especificamente no seu orgulho, na sua vaidade, né? Exatamente. E a gente já comentou isso aqui, eu já comentei isso muito com a Thelma. Como que é impressionante que a gente, de vez em quando, a gente chega um pouquinho mais cedo, fica conversando aqui nos bastidores, aqui, né, gente? A gente começa a transmissão. E é muito bom, a gente vai trocando ideia
de falar assim, olha, como que eu já li esse livro? Olha bem, já li o livro, não percebi alguns detalhes que nós estamos vendo agora. Isso mesmo. Impressionante, né? Eu estava conversando com a Sueli Gimenez no estudo da Joana, ela falou, Lúcio, como é que pode esse livro? Já li ele aqui, olha. Uma frase que a Joana coloca dá quase um estudo de 1 hora. Uhum. Então, o objetivo do estudo é isso, a gente abrir a nossa percepção, nossa mente. Então, o médium que quer ficar só na prática, gente, ele está praticando não a mediunidade, mas o mediunismo. Tem diferença, né, Thelma? Isso. Mediunidade e mediunismo. Mediunismo é simplesmente o quê? É aquele médium que tem um personalismo, né? Que acha que é muito perigoso, muito perigoso. Então, eu não sei se isso aí está respondendo a... Foi a Elona que fez a pergunta, né? Foi a Elô Paisão. Não sei se responde, mas você tem que ficar muito atento, porque tem muita casa espírita, tem muito médium que acha o seguinte, que não precisa estudar mais. Não precisa. Né? E aqui, na realidade, nós precisamos estudar, sim. Ah, não, já li o livro dos médios 3, 4 vezes. Olha agora como é que... Gente, esse estudo aqui, como que ele está sendo rico para nós, principalmente com a participação de vocês. É verdade. E vocês colocam a experiência de vocês aí. Gente, para nós que estamos do lado de cá, né, Thelma? Como que isso é enriquecedor? Vocês nem imaginam, gente. A Patrícia está colocando aqui uma pergunta também. Ela diz, Thelma, a melhoria moral pode fazer surgir uma outra faculdade mediúnica ou já existia no médium e aflorou por conta dessa melhoria moral? A faculdade está lá para ser trabalhada, né? Como se tem uma planta lá que ela vai dar fruto, né? À medida que você trata aduba essa terra, que você cuida desses nutrientes, o que vai acontecer? Ela vai dar mais frutos, né? Ela vai ficar mais fértil. E assim somos nós. Então, é claro que o nosso empenho, o nosso compromisso com Jesus, a nossa responsabilidade diante da tarefa, conhecer a tarefa, porque a gente tem que conhecer, né? Conhecer aquela tarefa que estamos abraçando, isso tudo vai contar muito para nós. E é o nosso dever, a nossa responsabilidade. E depois ela completa aqui, né, dizendo que já que a questão é orgânica. É orgânica porque nós estamos encarnados, mas a faculdade é da alma. É da alma. A gente vê que os espíritos no mundo espiritual, eles também têm uma atuação, né? Então, a faculdade é da alma, mas nós estamos encarnados, ela se expressa através do nosso corpo, né? Então, é isso. Deixa eu ver se eu entendi aqui uma coisa, só para colocar aqui para a Patrícia. Patrícia, realmente, né, a faculdade ela está inserida no corpo orgânico, influenciado, lógico, pelo perispírito. O perispírito influenciou ali, principalmente a questão da glândula pineal. Kardec, nós já estudamos isso aqui, que ele coloca o seguinte, que muitas vezes o médium pode apresentar muitas faculdades, mas uma vai predominar. Predominar, exatamente. Gente, você já pararam de pensar na faculdade do Chico? É isso que eu lembrei. Ele era só psicografia? Não, não era só psicografia. Ele era o quê? Psicofonia, tá certo? Materialização, que o nosso querido... Físicos. Né? Tinha efeito físico, ele tinha muita coisa. Então, uma vai prevalecer. E Dona Ivone também. Dona Ivone tinha várias faculdades mediúnicas, né? Mas a que predominava era justamente a psicografia, a psicofonia, né? Que são as mais... Mas ela saía daqui, ia no mundo espiritual, né? Aquele mentor dela levava para mostrar todas as paisagens antes dela escrever um livro, e ela às vezes sofria até, né, o Charles, ela sofria com aqueles cenários, né, porque muitos deles eram cenários que ela própria viveu nas outras encarnações, né? Então é muito lindo, gente. E vai variar, né, Thelma? Estou te atrapalhando, né? Não, nada, não atrapalha, nada atrapalha. Só para dar um exemplo para vocês, dar um exemplo disso. Eu já tive lidando com o médico, ele já desencarnou, esse nosso querido irmão, aqui, da cidade de onde eu moro hoje, Ouro Branco. Ele era um médium de psicografia. Tá? Dava aqueles recadinhos, algumas páginas lá. De repente começou o quê?
a psicografar a mensagem de espírito sofredor. Bom, para a gente entender o espírito sofredor através do médium é muito mais fácil que a psicofonia. E aí o que aconteceu? A mediunidade dele saiu da psicografia e foi para a psicofonia. Uhum. Foi porque ele evoluiu moralmente? Não. Foi porque houve um despertar maior daquela faculdade. Isso tudo vai depender do que foi programado no plano espiritual. Né? Isso mesmo. É o que aconteceu comigo. Essa temporada da pandemia me trouxe situações novas. Não é de se estranhar. Né? Porque, gente, a pandemia aí fez todo mundo ficar parado, reunião mediúnica não tinha. Né? Então, de repente, possibilitou-se a você, organicamente, abrir, como diz uma janelinha para um outro tipo de mediunidade. Pode acontecer? Pode. Né? Nossa, o pessoal está participando para caramba hoje, hein? Vai lá, Thelma. Olha, o Bruver, deixa eu ele desmaterializar fala aqui. Né? O Flávio até pode responder isso que você tocou no assunto também. Tá. Ele diz que tem uma dúvida, como é que essa sintonia, como acontece essa sintonia, né, que você disse que precisa de acontecer entre o espírito e o médium para se comunicar? Isso aí é um mecanismo da mediunidade. Na verdade, é o seguinte, vamos colocar assim, eu vou usar de comparação, tá, gente? O espírito, ele vibra 2.000 Hz, ou 2.000 ciclos por segundo, a vibração dele é mais alta. O encarnado vibra a 1.000, então tem uma diferença de 1.000 aí. Para que haja sintonia, o que acontece? O espírito, ele reduz a vibração dele para 1.500 e o médium eleva dele de 1.000 para 1.500. Pronto, ficou na mesma faixa de sintonia. Não é muito fácil de explicar para você, não, Bruno, porque, na verdade, cada um percebe de um jeito. Isso. A minha orientadora de mediunidade, ela falava assim, Lúcio, é muito fácil, é só desligar a tomada. Como é que vai desligar a tomada do espírito? Como é que desliga? Mas ela era médium. Ela falava o seguinte, olha, quebra a cadeia do pensamento. E como é que absorve? A primeira etapa da mediunidade, até para você chegar na sintonia, a primeira etapa é a afinidade fluídica. O que acontece? É o que Kardec colocou aqui várias vezes para a gente aqui, a questão de quê? Do espírito utilizar o fluido do médium para produzir fenômeno. Gente, mas isso é efeito físico. Também nos efeitos inteligentes. Então, o que acontece? O espírito, o fluido dele tem uma afinidade com o fluido do médium. Do médium. Aí os fluidos começam a se misturar. Então, vamos supor que eu sou desencarnado e a Thelma vai ser a minha médium. Opa, vou comunicar para a Thelma. Né? O que vai acontecer? O meu fluido tem afinidade com o dela. Então, eu estou sofrendo, estou com uma dor muito grande no peito. Esse meu fluido transmite isso aí, porque pelo pensamento eu estou o quê? Sintonizado com a dor. O espírito não era para sentir dor, gente, porque o espírito já desencarnou. O que sente dor é o corpo físico. Mas eu estou sentindo por causa de um problema moral mesmo. A Thelma começa a captar essa dor. Mas eu estou bem, estava bem até agora, por que essa dor? Aí quando ela começa a sentir, o fluido está misturando, eu começo o quê? Pelo pensamento, a transmitir para ela, está doendo. Ela vai falar que está doendo. Aí o esclarecedor falando por ela fala, calma, meu irmão, calma, vou te dar um remedinho aí. Aí chega o enfermeiro espiritual, vai me dar um remédio, aí vou ficar aliviado, ela vai sentir o alívio também. É mais ou menos assim, mas cada um vai descrever de uma maneira, cada médium descreve de uma maneira. Geralmente, quando a comunicação termina, a gente não está sentindo nada, né? Dependendo da situação. Em alguns casos, até pode ocorrer de continuar sentindo, mas quando acaba a reunião, o médium deve estar normal, né? Porque foi tratado, a gente também é tratado ali, a gente não está desamparado. Isso. Vamos ver se eu consigo fazer mais umzinho aqui, que é os médiuns explícitos. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui a pergunta do Brover, que eu deixei marcada. Vamos lá. Então, os médiuns explícitos, Kardec vai dizer que são aqueles que dão as comunicações que eles dão, né? Aliás, que eles recebem, tem toda uma amplitude, toda uma extensão que se pode esperar de um escritor consumado. Olha só. Então, a comunicação desse médium, ela é perfeita. Ela, quando nós lemos, parece mesmo um escritor consumado. E aí os espíritos vêm dizendo, né, que sempre quando tem essas aspas, ou foi Erasto ou foi Sócrates que orientou aí nesse capítulo. Kardec fala isso lá no início.
Então, ele diz, esta aptidão resulta da expansão do perispírito, né? É uma das propriedades, e da facilidade de combinação desses fluidos. É o que o Flávio estava falando. Então, você expande como se estivesse crescendo e dá a capacidade de combinar esses fluidos. Então, aquilo acontece como se fosse uma luva, né? Os espíritos os procuram esses médiuns, né, para tratar de determinados assuntos que comportam grande desenvolvimento. Aí a gente vai novamente lá utilizar o nosso querido Divaldo Franco como exemplo. Por exemplo, a gente falou do Viana de Carvalho. Ele sempre que dá as comunicações através do Divaldo, tem um teor científico. Chega a ser difícil aquilo que ele está falando, né? Porque ele traz todo aquele conhecimento que a gente, às vezes, tem que ler, reler, para entender aquilo. Mas é como se ele fosse um escritor, como ele falou antes de sair, né? Um escritor consumado. O Divaldo ele tem inúmeras comunicações, inúmeras obras, né? E de diferentes idiomas, através com esse teor científico, algumas com teor poético, né? Quando ele tem alguns espíritos que trazem aquele teor meio oriental, né? E teor histórico, e muitas outras facetas, em outras línguas, em outros idiomas e tudo mais. Temos também o exemplo do Chico Xavier, que a gente pode ver, por exemplo, o Flávio citou aí esse poema de Castro Alves, o Chico escreveu, psicografou o Parnaso de Além-Túmulo, né, como foi lembrado. E lá nós temos inúmeros gêneros de escritores, né, inúmeras formas de escrever. Poetas renomados, né, poetas do nosso passado recente, né, nossa história, né? E essa obra, quando foi psicografada, ela trouxe muitos questionamentos, né? Porque, primeiro, o Chico não tinha assim um conhecimento intelectual muito grande, um jovem de interior que tinha pouco estudo primário, né? Talvez nem chegou ao final. E naquela época foi muito questionado isso. Então essa obra ela foi analisada, ela foi consultada até mesmo por poetas, né? E estudos foram feitos nas universidades, comprovando aquela como é que fala, a veracidade, né? Daqueles poetas que se retrataram ali com teor espiritual, mas trazendo a sua mescla, né? a sua verve, né? Então, e isso pode ocorrer, esses médiuns podem ocorrer até mesmo eles sendo com essa intelectualidade, com pouco estudo, né? Com pouco conhecimento. A gente tem o exemplo aí do Chico, né? E do próprio Divaldo também, porque o Divaldo não ele tem a formação que ele tem foi adquirida através do estudo, através dos espíritos, né? Eles dois gostam muito de falar que o estudo que eles têm foi a datilografia, apesar do Divaldo ter sido funcionário público por muitos anos, né? Mas ele não tinha assim formação acadêmica nenhuma. Então é isso. Acho que nós vamos parar por aqui, porque é mais sensato deixarmos os seguintes para o próximo companheiro que irá conduzir o estudo. E vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Estudo descobrimos, a Lúcia Cerqueira falando do estudo, da importância, Lúcia Cerqueira falando que cada depoimento enriquece os nossos conhecimentos, isso mesmo. Enfim, acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Mas é isso. Então, o que fica hoje do nosso estudo para nós é esse: é o estudo, a dedicação à tarefa, a abnegação, porque, como nós dissemos, nós não somos médiuns somente quando nós entramos
na sala mediúnica ou estamos ali sentados ao redor daquela mesa, né? Nós somos médiuns o tempo todo e os espíritos nos observam. E eu vou deixar para vocês aqui, de dever de casa, a leitura desse livro, desses 2 capítulos, do Missionários da Luz, capítulo 1, que vai falar do psicógrafo, e o capítulo 3, que vai falar do desenvolvimento mediúnico. É um capítulo até denso, porque ele traz ali alguns conhecimentos que talvez vocês vão ficar um pouco surpresos, porque ele é bem profundo. Mas vai falar dessas considerações, que o Alexandre vai falar, sobre essas considerações a respeito do compromisso, da responsabilidade, da assiduidade, principalmente. E tem um caso lá nesse capítulo 1 do rapaz que quase não vai à reunião. Ele chega lá um dia, depois ele falta 2 semanas, aí vai depois. Como é que nós vamos desenvolver a nossa faculdade se nós não formos assíduos, né? Lembrar lá do que Kardec fala naquela colocação que nós fizemos aqui do Livro dos Espíritos, né? Na introdução, quando ele fala que essa continuidade tem a ver com a assiduidade, com a responsabilidade que nós encaramos aquela tarefa, né? E isso vai valer para a nossa vida toda de médium, não é só quando nós estamos passando pelo início da tarefa, mas ao longo da nossa vida, esse olhar de responsabilidade, olhar de compromisso, né? Para nós estarmos desenvolvendo a mediunidade com Jesus. Se queremos desenvolver a nossa mediunidade com Jesus, nós temos que atender a esses requisitos. Flávio, se você quiser fazer mais algumas considerações, está aberto o espaço aí para você. Não, acho que o estudo foi excelente, Thelma. Você abordou muito bem aí. Não sei se eu te atrapalhei com as entradas aí, mas... Não atrapalha, não atrapalha. Amigo não atrapalha, né? O pessoal vai concordar aí. Amigo não atrapalha, amigo vem somar, vem dar, às vezes falar alguma coisa que a gente não está lembrando, né? Sempre é útil, sempre é útil. Pessoal, se vocês acharem, eu considero interessante, né? Vocês puderem ler antes. Né? Ler esse capítulo. Antes, esse restante dessa parte, para a gente chegar aqui e ter, como é que fala? Ter o que conversar. Pode né? trazer dúvida, gente, aqui não tem problema, não. Olha, o Kardec colocou aí 10 itens desses médiuns, né? Ainda faltam, eu fui até o item 5. Ainda faltam 5. Então, a sugestão é que vocês leiam, se não tiver o livro, tem na internet, leiam, pense, traga suas dúvidas, porque é sempre bom a gente fazer a leitura, porque a gente vai ter até o que perguntar, né? Isso. Já tem pergunta aí, ó. Aqui tem ele está falando que é Tiago Santos, de Portugal. Uma dúvida qualquer pessoa pode desenvolver? Sim, qualquer pessoa. Kardec nos fala no Livro dos Médiuns que todos nós somos médiuns, porque todos nós, mesmo que não tenhamos aquela mediunidade ostensiva, nós temos algo que retrata a mediunidade. Quem de nós não tem uma intuição? Quem de nós não capta o pensamento aqui, por exemplo? Eu posso estar falando aqui, de repente, eu posso falar uma coisa e o Flávio fala, mas eu estava pensando isso. Então, a sintonia de pensamento faz com que nós captemos os pensamentos dos nossos companheiros. E essa mediunidade, ela pode ser em maior ou menor grau, né? Às vezes a gente está com a mediunidade desorganizada, desorientada, por isso que a educação mediúnica, a educação, né, da mediunidade, quando a gente começa a estudar, começa a frequentar a casa, começa a abrir os nossos canais, aquilo melhora, aquilo sedimenta, né? Aquilo se equilibra. Então, todos nós precisamos de estar atento a isso, né? E podemos e devemos fazer. Tá bom, Tiago? Agora, o alerta, viu, Tiago? De preferência,
numa casa Uma espírita. casa espírita, isso mesmo. Tá vendo como é que é bom a gente ter alguém junto? Eu esqueci de falar, o Flávio lembrou. Então, essa parceria é boa. É, e depois você procura aí, eu não sei se já está na loja aí do Google, ou do. Não, tá no Google, acho que é no Google Play. Procura lá o aplicativo do Espiritismo.net, que lá Essas obras. Né? tem um endereço de várias casas espíritas aí em Portugal. Né? O companheiro que desenvolveu esse app do Espiritismo.net, né, ele é de Portugal. Olha. É o César Bacana. Malainho. Né? Então, ele fez um trabalho, ele colocou lá uma relação, você coloca lá a região que aparece, tem casa espírita perto de você. Procura, tá, Tiago? Procura. E outra coisa, Tiago, nunca procurar receber comunicações em casa, né? Porque não é o aconselhável, né? Espíritos se manifestam na casa espírita, né? É lá que é o local. E aí a educação mediúnica, ela faz com que nós vamos sabendo disso, nós vamos nos educando, então não é em qualquer lugar, né? Então nós temos que, outro dia até foi a Vera, né, que estava falando sobre isso, né? Quando ela estava fazendo o estudo do outro livro, mas ela tocou nesse assunto, né? Porque a mediunidade ela precisa de ser orientada, ela precisa de ser educada. Não é em qualquer lugar que nós vamos receber comunicação, não é toda hora, deve ter. É por isso que é educação, né? Isso. É isso, meus amigos. Só um Ele fala aqui mais alguma coisa. Sobre isso aí, Tiago, dá uma lida nas questões 400 até 430 e poucos aí do Livro dos Espíritos. Você vai perceber, dentro do processo da emancipação da alma, que Kardec explica muito bem ali, por que você acorda nesse horário e sente cheiro do mar. Às vezes você estava até lá mesmo, né? Só que você foi em espírito. E quando a gente volta, muitas vezes dá essa impressão. Tem pessoas que conseguem fazer isso. As impressões, né, do lugar. Não é muito comum, mas tem gente que consegue. Tem muito médico que consegue. Ok? E bom, Flávio, então vamos encerrar. Vou pedir então você para fazer nossa prece. Pode ser? Pode. Quer falar mais alguma coisa? Acho que nós falamos. Eu ia falar com o Tiago, assim, ó, Tiago, eu não sei que hora que é aí agora, que vocês estão bem na frente do fuso horário, mas tem uma playlist aqui no nosso canal com todos os estudos do Assuzemo do Livro dos Médiuns até hoje. Já são mais de 100, gente. Lá desde o início, né? E esse capítulo é grande e o próximo também é muito grande, né? Que é da formação dos médiuns. Então, na formação dos médiuns, nós vamos voltar a muito assunto que nós estamos discutindo aqui. Né? Vamos voltar. Porque essa é a vantagem de estudar em grupo. Kardec escreve assim, né? Ele vai, volta naquele assunto, e com isso a gente vai aprendendo. Né? Isso, sem dúvida. Vamos orar, né, gente? Vamos. Vamos orar. Agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, pela bênção do estudo. Pela bênção de podermos estudar a doutrina espírita. Essa doutrina que nos auxilia muito no nosso crescimento, primeiro, porque nós nos reconhecemos como espíritos imortais, e que nos permitem também entrar em um contato maior, numa sintonia maior com o Evangelho de Jesus, que é essa luz que nos guia e nos leva para frente. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por termos essa obra tão maravilhosa. Eleve, Senhor Jesus, o nosso pleito de gratidão a Kardec. O pleito de gratidão a toda a equipe Espírito Verdade que trouxe para a gente essas obras básicas que nos auxiliam tanto e nos possibilitam estudar e buscar o nosso crescimento espiritual enquanto ainda encarnados nessa jornada nossa terrena, nessa grande escola que chamamos de planeta Terra. Abençoe cada um de nós, abençoe as nossas famílias, derrame luz, Senhor Jesus, sobre todos os nossos lares, os lares nossos que estamos aqui participando e os lares daqueles que vão assistir depois. Derrame bênçãos de luz sobre o nosso planeta, Senhor, que necessita tanto
de descobrir novamente a paz. E, Senhor Jesus, agradecidos, nós te rogamos que a tua luz permaneça em nossos corações e em nome da equipe espiritual, em nome de Kardec, em nome de Caibachu, teu nosso orientador, em teu nome, Mestre Jesus, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, nós pedimos a permissão para darmos por encerrado esse nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, isso, queridos né? amigos, foi muito bom. Lá em Portugal é 2h50, 4 horas na frente. 4 horas. Pessoal, lembrando, hein? Amanhã nós temos, 19h30, Leon Denis. E 21h30 temos os mensageiros. Tá certo? Então, pessoal, beijo no coração e... Beijo para todos. Até a próxima, se Deus quiser. E estudem sempre. Venham estudar conosco também. Tá joia, gente. Um abraço. Vou passar Grande aqui abraço a todos. Uns videozinhos aqui só para recordar, tá? O Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar e participar do 3º Congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser. Parabéns ao Espiritismo.net, que completa hoje 25 anos de trabalho de divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, através do acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação no campo da internet. A todos aqueles que nos procuraram ao longo desse tempo, que possamos continuar com esse trabalho maravilhoso, com muito amor, sentimento de comprometimento à casa e à causa de Jesus, por este meio virtual tão importante neste período em que estivemos afastados das atividades presenciais.